louvor e adoração ao nosso Deus. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer deste lugar. Cante, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer deste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Nós queremos te sentir, Senhor, nessa noite. E por isso que declaramos isso, Senhor, de uma forma profética. Nós queremos ver a tua glória nessa noite, a manifestação do teu Espírito Santo nesse lugar. E é por isso que agora nós oramos a ti, Senhor. Te damos a liberdade desse culto. Te entregamos, Senhor, a liberdade de agir em nosso meio, de nos tocar, Senhor, de uma forma a qual o Senhor ainda não tocou. Se faça presente aqui, Jesus. Se faça presente, Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, estabelece o teu trono de glória neste lugar. Eu sei que a tua misericórdia se renovou nessa manhã. Eu sei que teu amor se multiplica a cada manhã, e é a razão de não sermos consumidos. Mas essa noite nós também nos rendemos a ti e reconhecemos, Senhor, que somos pecadores diante da tua presença. Te pedimos perdão, Senhor, diante das nossas falhas. E pedimos, Senhor, que o teu refrigério venha sobre nós, que o teu perdão chegue sobre cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Cante. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que samba a ti, que diminua e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto diante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais
preciso ser reconhecido por ninguém. Qual é a sua glória, meu irmão? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta em Tua presença. Levanta suas mãos aos céus e diga isso no Santo dos Santos, e a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta em Tua presença, meu prazer. e só Tua graça me basta. E Tua presença é o meu prazer. E só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Você pode dizer isso ao Senhor? Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença no Santo dos Santos, a fumaça me esconde e só Teus olhos me encontram, Senhor. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta em Tua presença. Diga no Santo dos Santos, No Santo dos Santos, e a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta em Tua presença, o meu prazer. E só Tua graça me basta em Tua presença, o meu prazer. e só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. O nosso prazer, Senhor, é o nosso prazer, Senhor. Aleluia. Chegamos no mês de maio, um mês também que é comemorado além do Dia das Mães, o mês da família. E essa é uma música muito profética, e eu sei que ela tem muitos anos de vida, mas toda vez que eu ministro ela é como se ela fosse nova, por conta das palavras que há contidas nela. E eu quero te lembrar que é uma música profética. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na sua casa, na sua família, você quanto mulher, você quanto homem, mas essa música é um recado de Deus para o teu coração e para que a tua fé seja elevada nessa noite em nome de Jesus. Eu queria te convidar a louvar, a chorar também, porque ela é profunda demais.
novos sonhos, novas realizações. Escuta isso. Esperam por ti. Novos sonhos, novas conquistas. Esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênção te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos sonhos, novas conquistas, como igreja, esperam por nós. Isso está na palavra de Deus. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Eu creio o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Ele tem sido nosso sustento, Ele continua sendo nosso sustento. E promessas se cumprirão. É só uma questão de tempo. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Se você crê nisso, eu te convido a levantar as suas mãos. O novo de Deus. E cantar isso profeticamente sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu cônjuge, sobre o seu ministério, sobre essa igreja, sobre a sua igreja. O novo de Deus, o novo de Deus chegou. Família, e pode sonhar. Mãe, e seu filho vai voltar. Pai,
nós recebemos desse novo, Senhor. Ai, nós te queremos, Senhor. Nós te queremos, Jesus. Eu preciso tanto do Senhor na minha vida. Como eu quero mergulhar mais fundo em Ti nessa noite, Senhor. Como eu quero Te encontrar como eu nunca Te encontrei. Nos toca diferente nessa noite, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo do santo, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Rasgue o seu coração nessa noite. Eu me rasgo por inteiro. Não rasgue as suas vestes, não. Rasgue o seu coração. Se prostra, se rende a Ele. Aproveita que não tem muita gente te olhando nessa noite. A igreja não está cheia. Mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver.
Você que pode levantar as suas mãos aos céus e dizer glória a Ele. E te queremos, Senhor. Vem, 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 vem nos tocar com a tua glória. Diga santo e santo. Senhor Todo-Poderoso, que era, que era e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que era e que há de vir. Você pode dizer isso a Ele? Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Santo, 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 Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era e que há de vir.
mãos, diga isso a Ele. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. E maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é Santo, 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 o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Você pode dizer isso pra gente terminar? Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, Toda a terra está cheia da sua glória. que há de vir. Vem com sua glória nesse lugar, Senhor. Santo, 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 Libera, Senhor. Senhor Todo-Poderoso, Libera, Senhor, uma porção do céu nessa noite, Senhor. que é e que há de vir. Vem com bálsamo de cura, Senhor, para os enfermos nessa noite. Santo, 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 É o Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus. que é e que há de vir. Você que pode levantar as suas mãos aos céus e dizer: Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, que é e que há de vir. Rafael. Santo, 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 Vamos! é o Senhor Todo-Poderoso, Toda a terra está cheia da majestade do nosso Deus. Junto com os anjos, querubins, serafins, cantamos a santidade dele nessa noite. Santo, Santo, É o Senhor. Só os instrumentos tocando. Você pode levantar as suas mãos de uma forma como você estivesse recebendo algo de Deus nessa noite. Você pode estender as suas mãos de uma forma como se Deus te entregasse algo nessa noite. Enquanto os instrumentos tocam e ministram sobre a nossa vida, eu creio que o Senhor dá ordem aos seus anjos ministradores para nos tocarem aqui nessa noite. A você que está na sua casa nesse momento, a você que está assistindo o culto nessa hora, eu também creio que o Senhor invade o seu ambiente e te toca e entrega aquilo que é necessário para você e para a sua vida. Estamos aqui, Senhor, a tua igreja, recebendo um pouquinho, Senhor, do céu, um pouquinho da tua presença, Senhor.
presença santa neste lugar, a presença maravilhosa neste lugar, o Espírito Santo de Deus. E assim como o Tiago ministrou, eu também pude contemplar a presença de anjos, serafins e querubins, fazendo uma grande orquestra nesta noite, se unindo às nossas vozes, as vozes daqueles que estão aqui, a voz da igreja, e adorando aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é vivo, aleluia, aquele que é digno de toda adoração. Verdadeiramente há uma presença santa neste lugar, verdadeiramente há uma presença gloriosa neste lugar. Estou certo de que o Espírito Santo está neste lugar. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa força, aleluia. Ele é a nossa sabedoria, Ele é o que nos convence, Ele que habita em nós e traz dos céus tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a presença de um Pai real, de um Pai vivo que vive em nós. É o Espírito Santo. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, é Ele que se faz presente. Aleluia, 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 aleluia. Adore ao Senhor com suas palmas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Não somos muitos, somos poucos, mas vamos aplaudir então mais forte para completar. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Que tremendo, hein? Que coisa linda e gostosa que estamos vivendo nessa noite. Reconhecemos que hoje é um domingo especial. Muita gente está em família e é justo que seja assim, né? É um domingo diferente, é um domingo de família, é um domingo do Dia das Mães. Pela manhã aqui nós homenageamos as mães, parabenizamos a todas as mães. Se você não veio pela manhã e você é mãe e está aqui, receba o nosso abraço, nossos parabéns por esse dia tão especial, esse dia de muita reflexão, né? É um dia muito importante para nós. Eu, nesse dia, tenho sido confortado e consolado pelo Senhor. Amém? O Senhor tem nos consolado, tem nos dado força. Quero trazer uma palavra, aproveitando o gancho da pregação da manhã, em que a pastora trouxe uma palavra baseada em Provérbios, capítulo 4. Eu quero trazer uma palavra baseada em Provérbios, capítulo 3. Que está no versículo 13 e 14. Provérbios 3, 13 e 14. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá, o lucro que a sabedoria traz é melhor do que o lucro da prata. A sua renda é melhor do que o ouro mais fino. Amém? Quantas coisas nós humanos tentamos buscar e construir para sermos felizes, para ser feliz. Há quantas coisas que a gente planeja tentando alcançar
a nossa tão sonhada felicidade. Não somente felicidade pessoal, mas tudo que envolve o nosso pessoal, tudo que envolve a nossa vida. Quando nos casamos para sermos felizes e tornar o nosso cônjuge feliz. Quando estudamos, nos profissionalizamos, buscamos um melhor conhecimento, também é para que na área profissional nós alcancemos um estágio altíssimo de felicidade, que qualquer rentabilidade possa nos proporcionar, que aquilo que nos preparamos, nos capacitamos, nos proporcione a tal sonhada felicidade. E está certo, temos que buscar isso mesmo, temos que construir isso mesmo. Quando muitas decisões tomamos na vida, essas decisões que vamos falar daqui a pouquinho, elas são tomadas, decididas para que a gente alcance essa tão sonhada felicidade. Esse texto nos fala de que há uma felicidade que precisa ser achada, versículo 13, encontrada. E não é encontrada em qualquer esquina, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E quem acha essa felicidade, quem acha essa sabedoria, é feliz. E é uma sabedoria que é uma riqueza muito maior do que o que a prata e de que o ouro possa oferecer. Amém? A Bíblia chama de feliz aquele que alcança, aquele que encontra a sabedoria. Então esse texto me daria base para a gente falar de sabedoria. Esse texto me daria base para a gente ministrar sobre sabedoria, porque quem escreveu esse texto foi Salomão. Pode acender mais, por favor, pode deixar bem aceso para mim aí, as luzes aí, amém? Os irmãos aí que estão na intercessão, os guardiões, acendam para mim, por favor. E quem escreveu essa palavra foi Salomão. E dentre duas coisas que podemos falar de Salomão, um dos mais poderosos e brilhantes reis que o mundo já conheceu, é que ele foi dotado de sabedoria e de riqueza. Amém? Duas coisas que a gente pode citar de Salomão. Salomão foi um homem sábio e Salomão foi um homem próspero. Concordam comigo? Para quem é conhecedor da palavra, vai encontrar esse perfil de Salomão. E Salomão não encontrou uma sabedoria baseada apenas na sua experiência de vida, o que nos habilita de sabedoria. Quanto mais experientes na vida, quanto mais vencemos obstáculos, quanto mais vencemos situações difíceis, enfrentamos tempestades, sim, isso vai nos habilitando, nos capacitando de sabedoria. Até os fracassos que vivemos na nossa história, até as decisões erradas que fazemos, se soubermos fazer bom uso disso, se não olharmos essas situações de fracasso e até mesmo de equívocos que cometemos como derrotas, e olharmos na perspectiva do ensinamento que isso pode nos dar, que isso traz um efeito pedagógico, isso também nos dota, nos habilita, nos capacita de sabedoria. Mas a sabedoria que Salomão conquistou e alcançou foi muito maior do que essa, que a própria vida e a nossa própria história possa nos habilitar, nos capacitar. Salomão pediu sabedoria a Deus. Quem deu sabedoria a Salomão? Foi Deus. Um dos diálogos mais lindos e tremendos que vemos na Bíblia foi o de Deus com Salomão. Está escrito em 2º livro de Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 7. Acompanha comigo aí. 2º Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 7. Vai dizer assim: numa noite, quem sabe pode ser uma noite como essa, naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer, que eu lhe dê. Uau! Salomão respondeu:
Foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois, quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nenhum rei depois de você terá. Meu Deus! Na minha leitura, na minha ótica, é uma das palavras mais incríveis, um dos diálogos mais tremendos que a Bíblia registra, em que Deus aprova o pedido de alguém. Deus se revela a Salomão e Deus dá a ele a liberdade e a oportunidade para ele pedir o que ele quisesse. Uau, que tremendo! Deus faz isso. E Deus, então, fala dessa forma com Salomão, e Salomão revela a sua essência. Quem esteve pela manhã vai entender. Salomão revela a essência do seu coração. Salomão reconhece a bondade de Deus. Salomão reconhece que o que Deus já tinha feito era muito maior do que ele merecia. Salomão já entende graça sobre a graça de Deus antes mesmo dessa graça ser tão revelada como é revelada a nós hoje. Salomão só pede sabedoria. E você me pergunta: pastor, mas olha quem foi Salomão perto de mim. Quem sou eu perto de Salomão? Estou muito distante de Salomão. Salomão foi filho de Davi. Salomão era um monarca. Salomão era da família real. Salomão seria rei de Israel quando Davi, seu pai, morresse. Salomão já estava neste status, neste lugar em que eu jamais alcançarei. Deus não me daria a oportunidade, a mesma oportunidade que ele deu para Salomão. Estou muito distante disso. Eu estou muito além do que Salomão foi. Não, essa palavra não tem nada a ver comigo. Essa palavra não é para mim, é apenas um registro, é apenas uma história, é apenas um diálogo para aquele tempo, e que Deus permitiu que fosse escrito na palavra, para que então eu pudesse aprender, mas está muito distante da minha verdade, da minha vida. Opa! Diga para quem está perto de você, mesmo que seja de forma profética. Se não tiver ninguém perto de você, faz assim com o dedinho. Diga: essa palavra é para você sim. E eu vou te provar. Posso te provar? Posso te provar? Você que está aqui, eu posso provar que é para você? Você que está em casa, eu posso provar que é para você? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, se algum de vocês deseja sabedoria, se algum de vocês necessita de sabedoria, lembrando que feliz é quem acha a sabedoria, feliz é quem alcança o entendimento, porque o seu lucro é melhor do que a prata e do que o ouro. Se há alguém em nosso meio que quer aquilo que é melhor do que a prata e o ouro, eu quero, você quer? Está falando para mim essa palavra? Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês precisa de sabedoria, está buscando sabedoria, necessita de sabedoria, peça a Deus. Assim como Salomão pediu.
peça a Deus que a todos alguns. Hein, gente? Alguns? É apenas dos descendentes de Davi? Embora sejamos espiritualmente. É para apenas alguém que é da linhagem real, da monarquia de Israel? Não. A todos, diga a todos. Inclusive a mim. Que a todos dá liberalmente ou com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Se há alguém que lida, que age com a sua vida e com a sua história sem sabedoria, e tem acesso ao que Deus oferece, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Porque Salomão, ele conheceu esse mistério, essa chave, esse segredo. Não é, Danley? Conheceu esse segredo, revelou a sua essência, o seu coração revelou a sua essência. Ele, olha, se eu pedir sabedoria a Deus, tudo que eu precisar, a sabedoria vai me levar a construir. Eu só preciso de sabedoria. E ele pede a Deus. E então, Deus deu a Salomão sabedoria, e Deus dá a nós sabedoria quando nós pedimos. Amém, meus irmãos? Então, não é só as experiências da vida, as situações que vivemos na nossa vida, nos capacita de sabedoria, mas também o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos capacita de sabedoria. E toda vez que eu falo de sabedoria, embora não seja o tema da palavra de hoje, é apenas uma introdução, mas eu serei breve, tá, irmãos? Serei breve, tá? É apenas a introdução. Não vou pregar sobre sabedoria, vou pregar sobre o que a sabedoria faz. Mas eu não consigo pregar falando de sabedoria sem usar uma alegoria, uma ilustração para distinguir, para falar sobre a diferença de sabedoria e inteligente. Sempre uso essa ilustração num dos livros que eu já li na minha vida, que diz assim: o inteligente, a pessoa inteligente, consegue sair de um buraco que ela entrou. O inteligente consegue sair de um buraco que ele entrou, mas o sábio jamais entraria nesse buraco. O inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais entraria. O inteligente, ele pode até em alguns momentos ter habilidade intelectual para resolver alguns conflitos, mas o sábio nem entraria nesses conflitos. O sábio nem viveria essa experiência dolorosa, essa experiência difícil. O sábio é poupado de situações, porque a sua sabedoria, que provém de Deus, o habilita para prever as consequências amargas que aquilo poderia produzir. E é onde eu entro na palavra de hoje. O título dessa mensagem é Decisões. É o título dessa mensagem. E é o que eu vejo quando eu leio o provérbio de número 3. Decisões importantes da vida, certamente são melhores tomadas por aqueles que não geram essas decisões apenas baseadas nos seus próprios conceitos, na sua própria visão de mundo, na construção da sua própria história. É bem verdade que as decisões importantes da vida, elas precisam de sabedoria para serem tomadas, para serem decididas, e nada melhor do que ter essa sabedoria do alto. Eu estava lendo um artigo sobre isso, e estava dizendo sobre decisões, e esse artigo estava dizendo de que nossos dias são preenchidos com um fluxo constante de decisões. A todo momento nós estamos tomando decisões.
E nesse artigo estava falando de um estudo da Universidade da Colômbia, em Nova York, Estados Unidos, que descobriu que por dia, todos nós, por dia, nós tomamos aproximadamente entre 70 a 90 decisões. Todos os dias. Nós decidimos entre 70 e 90 vezes. Algumas decisões são simples, são menores, como o que comer, o que vestir, são decisões, são escolhas. Qual a melhor rota para dirigir? O que o GPS vai me indicar? Vou ser guiado por ele ou vou fazer uma outra escolha, tomar uma outra decisão? São decisões. Como eu vou resolver essas tarefas do meu trabalho? Essas incumbências que são de minha competência, como fazer? São decisões. Outras são tarefas que vão requerer um tempo maior para se pensar, para que então essas decisões sejam geradas. Por exemplo, como decidir entre duas ofertas de emprego? Qual será a melhor? Se a gente está difícil com uma, né? Não estamos num tempo de tantas ofertas de emprego assim, mas eu profetizo que você vai ter ofertas de emprego em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Se tiver alguém desempregado aí, eu declaro, profetizo, essa semana será semana de ofertas de emprego. Recebe essa palavra aí. Qual a faculdade eu tenho que fazer? Vou basear só apenas naquilo que eu tenho como talento, como habilidade, que eu já consegui identificar, ou não? Qual a melhor escolha? Qual a melhor decisão? São decisões que precisam de mais tempo para serem tomadas, não é? Que não são decisões simples, não é? Para quem é solteiro, aí, com quem eu devo namorar? Qual é o perfil da pessoa que eu vou me relacionar para constituir família? Porque se existe algo sério na vida, é constituir família. É algo lindo, maravilhoso, tremendo, espetacular, sobrenatural. A vida precisa disso. Mas as nossas escolhas também definem como será a nossa casa, como será a nossa família. Não são decisões simples. Nós precisamos de uma peneira fina para fazer essas escolhas, para tomar essas decisões. Por isso precisamos de sabedoria. Por isso não podemos tomar essas decisões baseadas apenas no nosso intelecto, na nossa inteligência. Não podemos tomar decisões apenas baseadas no nosso coração, porque do coração procede as fontes da vida. Precisamos de algo mais, blindar nosso coração, proteger nosso coração, para que não haja interferências, contaminações que possam nos seduzir e comprometer essas escolhas, essas decisões. Amém? E o Senhor nos habilita para isso, o Senhor nos capacita para isso. Não é restrito a Salomão. Essa sabedoria que é necessária para as nossas decisões, nós também temos acesso. O povo de Deus tem acesso. Eu tenho acesso, você tem acesso. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Salomão, esse homem sábio, estava no capítulo 3 ensinando o seu filho também a ser sábio. Salomão, um homem próspero, estava ensinando ao seu filho o que é verdadeiramente ser próspero. E Salomão aqui, ele então vai tipificar Deus, representar Deus para nós, e nós como filhos. Eu imagino Salomão à mesa, sentado com o seu filho, ensinando esses princípios, para que ele pudesse então encontrar sabedoria, a verdadeira sabedoria, e assim ser feliz. Qual é o pai que não quer ver o seu filho feliz? Qual é o pai, qual é a mãe, dia das mães hoje, que não quer ver o seu filho próspero, imune? Embora imune seria uma palavra muito
não sei se era adequada para esse momento, porque nenhum de nós estamos imune às dificuldades, às intempéries da vida, mas é o desejo do pai, da mãe, que os seus filhos não passem por lutas, problemas e desafios que ele mesmo teve, e que não foram situações fáceis, difíceis, deixaram marcas, geraram dores. Nós não queremos que nossos filhos passem por isso. Quem é mãe aí? Quem é pai aí? Eu estou falando alguma mentira? Não, nós queremos que os nossos filhos, embora eles precisem viver as suas experiências, é necessário que eles vivam as suas experiências. Se nós blindarmos nossos filhos, os impedindo de viverem as experiências que eles precisam viver, nós podemos comprometer estágios que eles precisam passar, atrofiá-los, e assim eles não vão crescer, não vão amadurecer, não vão voar, não vão chegar a níveis que eles poderiam chegar, não é? Mas eu imagino aqui Salomão ao redor da mesa, junto com seu filho, dando a ele esses ensinamentos de como tomar decisões, de como gerar decisões, para que ele alcance sabedoria. E o versículo 1, ele já começa isso, já começa ensinando, já começa instruindo, e ele vai dizer: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Aqui Salomão estava dizendo dos ensinamentos que ele como pai estava dando, e Salomão como homem sábio, um homem de Deus, os ensinamentos que Salomão estava dando ao seu filho, eram ensinamentos com princípios da lei, daquilo que governava a sua vida, daquilo que regia a sua vida. Então, certamente, e por estar na palavra, sendo Deus falando conosco, são os ensinamentos de Deus. Então, a primeira decisão para que se alcance sabedoria, se eu quero ser sábio, se o Espírito de Deus me dá essa sabedoria com generosidade, liberalmente Ele me dá essa sabedoria, não só a mim, mas a todos que o buscam, o resultado de uma pessoa que é sábia, que recebeu esta sabedoria de Deus, faz com que ele tome melhores decisões, faça boas escolhas. Esse é o resultado. Como identificamos uma pessoa sábia? Através das suas decisões, das escolhas que ele faz. Isso é fato, não é? Eu li um filósofo dizendo que aquele que é indeciso, aquele que não toma decisões, ele já está tomando a decisão de não decidir. O indeciso já tomou a decisão de não decidir. Ou seja, é um tolo. É um tolo. Então, ou seja, a principal marca de alguém que alcançou de Deus sabedoria está nas suas escolhas. E a primeira decisão que Salomão orienta o seu filho a tomar, a decidir, seja amparado pelos ensinamentos do Senhor. Versículo 1. Meu filho, eu quero te ensinar a ser sábio, eu quero te ensinar a ser próspero, eu quero te ensinar a tomar decisões. A primeira decisão, baseada aqui no capítulo 3, uma das mais importantes da sua vida, aquela que vai ser base para a sua história e para as demais decisões, seja amparado pelos ensinamentos do Senhor. Pelos meus ensinamentos, ele estava dizendo. Versículo 1, Provérbios 3, 1. Não se esqueça dos meus ensinamentos, dos meus ensinos. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração, olha a palavra de manhã, guarde os meus mandamentos. Não veja os mandamentos como uma situação de regras, de limites, que se você ultrapassar, haverá punição para você. Não veja os mandamentos como um elemento de proteção para você, para que te guarde. Meu filho, não se esqueça. Então a primeira decisão seja amparado pelos ensinamentos do Senhor. Há ensinamentos, há mandamentos, há uma palavra que precisa governar a nossa vida.
guardar a nossa vida. O salmista vai dizer no Salmo 19, no versículo 7, de que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, não há falhas na lei do Senhor, não há. A palavra do Senhor é perfeita e ela restaura a nossa alma, o nosso coração, blinda, guarda o nosso coração. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria apenas aos monarcas, aos reis, aos governantes, não, aos simples. Dá sabedoria a mim e a você. Então, um dos primeiros sinais de alguém que alcançou essa sabedoria que é dada a Deus, não é um passe de mágica, me dê sabedoria, vem, receba, não, é o amparo da lei, é viver a palavra, é ser guiado pela palavra, é ter um coração ensinável pela palavra, é permitir que a palavra te molde, te amolde, tome a forma do que o Senhor quer falar, do que o Senhor tem falado. Amém? Então a palavra de Deus nos dá muitos textos sobre a questão do obedecer a palavra e viver a palavra, mas eu vou ficar só nesse. Resultado, porque tem um resultado, e é interessante porque o ensinamento não dá apenas um caminho a ser percorrido. Salomão não apenas ensina um caminho, mas ele fala o que vai acontecer ao chegar ao final desse caminho, e é o resultado, a consequência de quem é amparado, de quem permite ser ensinado pela lei. Versículo de número 2, Provérbios de número 3, versículo 2, olha o resultado: eles aumentarão os seus dias, e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Aleluia! É simples isso aqui, é simples esse resultado. Qual é o resultado de alguém que é amparado pelos ensinamentos do Senhor? Ele não corre risco, ele corre menos risco daqueles que não têm a palavra como amparo. Ele não se envolve em situações que podem comprometer a sua vida, em aventuras que coloquem a sua vida em risco. E aquele que decide ser amparado pela lei do Senhor, ele não se envolve em situações que podem colocar a sua vida em risco. É o resultado. Quando eu permito que a palavra me ensine, quando eu permito ser amparado pelo Senhor, pela palavra do Senhor, pode ter certeza, essa pessoa, este jovem, esse adolescente, esse homem, essa mulher, esse casal, essa família, que é amparada pela lei do Senhor, corre menos risco, poucos riscos, ou quase nenhum risco, em relação àquele que não permite ser amparado pela lei do Senhor. Amém? E ser amparado pela lei, permitir ser moldado pela lei, não pode ser um sacrifício para nós. Não pode, se é que desejamos alcançar sabedoria. Não pode. E eu quero que você escute isso e guarde isso. Se viver na presença de Deus e permitir que a palavra te amolde for um sacrifício para você, a sua vida espiritual precisa ser repensada. Se a palavra de Deus é algo muito distante de você viver, repense sua vida espiritual, coloque a sua casa em ordem. Tem alguma coisa errada, alguma coisa não está se encaixando, alguma coisa não está dando certo. Amém? Segunda decisão, versículo 3, Provérbios 3:3, nos revela uma segunda decisão, que os sábios certamente vão tomar, vão decidir. Olha isso: não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você, meu filho, amarre-as
ao seu pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Segunda decisão: seja uma pessoa do bem. Não deixe de fazer o bem. Seja uma pessoa de bem e do bem. Certamente aqueles que são amparados pela palavra são pessoas benignas. Não permitem que a bondade e a fidelidade os abandone. São pessoas benignas e são pessoas fiéis. E é tão incisivo esse ensino, que Salomão fala assim: amarre-as ao seu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. Salomão estava dizendo: seja uma pessoa do bem, não trame o mal, não entre nesse caminho do mal, não planeje o mal contra você, nem contra ninguém, porque quem planeja o mal não tem o apoio de Deus, não tem Deus ao seu lado, não tem. Ele diz que essa sabedoria é a fonte para o entendimento, essa sabedoria é a fonte para a felicidade. Então, quem deseja ser feliz não pode ter no seu coração sinais, sintomas de malícia, de maldade contra ninguém. Era o teor do ensinamento de Salomão para o seu filho, e é o teor do ensinamento de Deus para nós. Não trame o mal, tenha o bem ao seu lado, seja fiel. É a segunda decisão que precisamos tomar, porque o amparo da palavra, quando decidimos viver de acordo com a palavra, certamente não vai ser difícil a gente decidir ser uma pessoa do bem. Estou certo? Não vai ser difícil. Ser uma pessoa do bem não vai estar distante às nossas escolhas, as escolhas que precisamos fazer. Seja uma pessoa do bem. Consequência, resultado. Você quer saber o resultado? Quer? Está baixo. Você que está em casa, não dá para ouvir, né? Quer saber o resultado? Está revelado na palavra. Olha o resultado de quem decide ser uma pessoa do bem. Versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Você encontrará o favor e a boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Uau! Resumindo, o que significa isso, pastor? Você sempre terá Deus do seu lado. Você sempre terá Deus a seu favor. Você terá Deus a seu favor. Você imagina viver uma vida tendo Deus te favorecendo? Eu quero isso, você quer? Você imagina construir uma história tendo o favor de Deus, tendo Deus ao seu lado? Eu quero isso. Mas é uma decisão, é uma escolha. O que já seria suficiente e maravilhoso ter Deus, mas também de outras pessoas. Uau! Você não vai viver uma vida solitária, isolada. E é nítido isso, é fato isso. Você ter pessoas que vão te ajudar na caminhada, que vão te aconselhar, pessoas do bem que vão te aconselhar, pessoas de Deus que vão caminhar com você, terá o favor delas, terá essas pessoas também do seu lado, diferente de quem trama o mal, de quem planeja o mal, de quem decide pelo mal. Sabe, assim nós conseguimos facilmente detectar alguém que tem a sabedoria de Deus, alguém que é capacitado pela sabedoria de Deus. Primeira decisão:
tenha os mandamentos de Deus. Segunda decisão, seja uma pessoa do bem. Terceira decisão, versículo 5. São 25 decisões. Cadeira. É quase isso. Terceira decisão, versículo 5. Eu preciso decidir, de uma vez por todas, definitivamente, para quem foi em Peniel, confiar no Senhor de todo o coração. E mais, Salomão dizendo: olha, meu filho, sabe de uma coisa, uma decisão que você tem que fazer? Confie no Senhor, de todo o seu coração. E mais, eu digo a você, meu filho, cuidado, para que você não se apoie no seu próprio entendimento, no seu conceito de vida, naquilo que você acha. Cuidado. Terceira decisão, confiar no Senhor. De qualquer jeito? Não, de todo o coração. Diga: de todo o coração. Todo o coração. Porque só quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, nós vamos desconstruindo esse conceito de que a gente é capaz sozinho, de que a gente tem entendimento, de que a gente tem capacidade de atender a todas as demandas da nossa própria existência. É mentira, é fake news. A gente achar que a gente será capaz de atender a todas as demandas da nossa vida. Não vamos, não seremos. Agora, quando a gente decide confiar no Senhor, escute isso: a nossa vida será cuidada pelo próprio Deus. Aleluia! E assim, cada situação que a gente enfrentar, e até cada decisão que precisamos tomar, cada detalhe da nossa vida, terá o próprio dedo de Deus escrevendo. Uau! Você pode dar um uau aí? O próprio Deus! Que tremendo isso, que coisa linda. Confie no Senhor. Chega de tentar confiar em você mesmo, nos seus instintos, seus desejos, seus impulsos, suas escolhas, no seu entendimento de vida, de coisas da vida, de conceito de vida, e até mesmo na sua própria sabedoria. Decida confiar no Senhor. Tem um resultado, tem uma consequência, que Salomão vai dizer na palavra, que Salomão vai nos dizer naquilo que ele mesmo ensinou para o seu filho. Versículo 6, ele vai falar do resultado disso. Lá no finalzinho: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Resultado de quem confia no Senhor, de quem decide confiar no Senhor: caminhos corrigidos, história corrigida, mudança de rota. Quando a gente errar um caminho, tentar entrar num atalho, Deus mesmo toma iniciativa de entrar nessa história, de intervir. Peniel foi um momento de intervenção na nossa vida. Deus vem, Deus intervém e Deus corrige. Aleluia! Veredas endireitadas, caminhos corrigidos, quando a gente confia no Senhor de todo o coração. É isso. Eu preciso caminhar, porque tem uma quarta decisão. Olha a quarta decisão, versículo de número 7. Por que eu falei sobre a sabedoria humana, baseada apenas na história de vida que a gente já viveu, que já gerou maturidade em algumas coisas, experiência em algumas outras coisas, e que certamente gera uma sabedoria? Mas Salomão vai ensinar o seu filho dizendo assim: olha, a vida que você vai viver, a história que você vai construir, vai te capacitar para algumas coisas, vai te habilitar também para algumas situações. Você vai até conseguir identificar alguns erros que não podem ser repetidos.
Você vai até conseguir fazer algumas escolhas baseadas em critérios que você mesmo já adquiriu com a experiência de vida. Mas não é sobre isso apenas. Isso é bom, mas não é o suficiente. Não é suficiente. Aí Salomão vai dar um quarto ensino para que ele tome uma quarta decisão. E ele vai dizer assim: meu filho, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Uau! A quarta decisão é: não confie na sua própria sabedoria. Não confie, porque ela não é suficiente. O que Salomão pediu foi uma sabedoria muito além daquela que ele já havia adquirido, até mesmo na convivência com seu pai, Davi, que foi um grande monarca, que foi um grande rei, que foi um homem segundo o coração de Deus, e que certamente Salomão, criado naquele ambiente, viu seu pai vencer muitas guerras, viu seu pai vencer muitas batalhas pessoais, e isso pôde ter ensinado, e certamente ensinou Salomão, até porque, pelo que vemos na palavra, ele tinha um coração ensinável. Mas mesmo tendo um coração ensinável, isso não o impediu de errar, de cometer equívocos. Não impediu. Não impediu. Tanto que ele vai dizer sobre vaidade, vai falar sobre vaidade. Já preguei sobre vaidade aqui. E ele vai dizer: sem Deus, tudo na vida sem Deus é vaidade. Simples assim. Se Deus não tiver naquilo, é vaidade, vai passar, é para o ego, é para a satisfação pessoal, é para alimentar a carne, não vai trazer resultados que você espera, é vaidade. Vai embora, vai para a idade. Decisão 4, não confie na sua própria sabedoria. A gente não vai conseguir nada sozinho. Em outras palavras, Salomão estava dizendo para o seu filho assim: olha, meu filho, você precisa de Deus. Busque a Deus. Porque quando a gente busca a Deus e vive em Deus, a nossa vida será melhor. Nós não vamos perder tempo com preocupações que só vão nos consumir. Não vamos nos desgastar com situações que só vão comprometer nossas emoções, que só vai contaminar nossa mente, e que podem nos levar à ansiedade e ao desespero. Quando a gente recorre e busca Deus, não cruzamos os braços, não ficamos sem agir, pelo contrário, as nossas ações são baseadas nas revelações que Deus dá para nós, que Deus nos dá. Sabe, ser crente, ser cristão, ser de Deus, não é só frequentar igreja, não é só dizer que é evangélico, não é só dizer que foi batizado, não é só dizer que tem um ministério, que atua numa área da igreja. Os céus, o mundo, o reino espiritual não usa esses elementos como distinção entre aquele que se santifica e aquele que profana, entre o profano e o que é santo. Não, aquele lá tem muitas atividades na igreja, aquele lá está no culto em todos os domingos. Embora isso é necessário para que a gente se alimente, para que a gente seja nutrido, mas não é só isso. Ser cristão, ser homem de Deus, ser uma mulher de Deus, é ser capacitado pelo Espírito. E é a nossa essência que revela isso. São as nossas escolhas, são as nossas decisões, é o nosso comportamento, é o nosso caráter que revela isso. É quem nós somos, não é simplesmente o que fazemos, é quem nós somos. Isso é muito sério, porque a vida está passando.
Eu já tenho 35, 51. Alguns acreditaram. Na classe de novos acreditaram. 35 anos, é mesmo, pastor. Tem cara mesmo. A vida está passando. Eu não tenho tempo para perder com ressentimento, diz a canção. Eu não tenho tempo para perder com escolhas erradas. Eu não tenho tempo para perder com mágoas. Eu não tenho tempo para perder com aventuras que podem comprometer e colocar a minha vida em risco. Não tenho tempo. Diga eu também não. Diga eu também não. Aleluia. Resultado de quem não é sábio aos seus próprios olhos. Versículo de número 8. Uau, olha isso. Versículo 8. Isto será um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Aleluia! Resultado: saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Eu quero, você quer? Dê um glória a Deus. Eu quero? Claro que eu quero. Eu quero. Mas o resultado é consequência de escolha. São escolhas. São escolhas. As escolhas nos definem. Nossas decisões nos definem. E revelam a nossa essência. Eu vou para o último. Pode falar. Fala assim, estava tão bom. A igreja está com pouca gente mesmo, a gente pode ir até meia-noite. Pode falar. Tem pouca gente mesmo, pode ir até meia-noite. Estava tão bom. A quinta decisão. Ei! Essa você conhece. Talvez seja o versículo mais famoso de Provérbios 3. Versículo de número 9. Leia você primeiro. Honre o Senhor com seus bens, com as primícias de toda a sua renda. Terceira decisão, para que se alcance sabedoria, se ache a sabedoria, o entendimento, e viva um estágio altíssimo de felicidade. É a sabedoria que é melhor do que a prata e o ouro. Honre o Senhor com os seus bens, com o que Ele te dá. Reconheça que o que você tem, você só tem porque tem uma fonte. Vem de Deus. E aqui não está falando de dar simplesmente dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. E a igreja não é um comércio. Deus está falando de honra. Deus está falando de obediência. Deus está falando de entrega. Deus está falando de um coração ensinável. Deus está falando de alguém que tem fé. Deus está falando de alguém que acredita na sua palavra. Deus está falando de alguém que entende princípios. Quinta decisão: decida de uma vez por todas a honrar a Deus com os seus recursos. Não lute com isso mais. Não entre em briga com isso mais. Não vai dar certo. O resultado não será satisfatório. Seja dizimista, seja fiel, abençoe a obra de Deus, o reino de Deus. É um princípio da palavra. Foi o Senhor quem determinou. Foi gerado nos céus. E enquanto a gente que diz ser crente lutar contra isso, não viveremos o que Deus tem para nós como consequência. Se decidirmos não honrar a Deus, as consequências também serão
nos serão vividos, também vamos viver. Resultado: alguém quer saber o resultado? De quem honra ao Senhor com os seus recursos, seus bens? A pastora deu um start aqui. Fala aí comigo, pastor. Fala. Qual é o resultado? Diga, fala, pastor. Eu nem preciso falar, está na palavra. Leia aí, versículo 10. Leia. Provérbios 3, 10. Já vai. Está lendo? Está lendo? Provisão é o resultado. Qual é o resultado, Danley? Provisão. Qual é o resultado, Tiago? Qual é o resultado, Márcio? Provisão. Provisão. Mário, qual é o resultado? Provisão. Você terá um Deus provedor, que a Bíblia chama de Jeová Jireh, a seu favor, a meu favor, a nosso favor. Uau! Quer viver? Quer viver a consequência? Faz parte de um pacote. Faz parte de um pacote. Um pacote de decisões. Faz parte de um pacote de escolhas que precisamos tomar. Honre a Deus com os seus recursos. Não tenho dúvidas que muitas das crises financeiras que muitas pessoas passam, só não são poupadas porque não aprenderam esse princípio, ou já aprenderam, mas não querem viver esse princípio. Não tomaram essa decisão, mas é uma escolha. A resposta, a consequência, o resultado só vem se o nosso coração for sensível, ensinável ao ponto de construir essa decisão perante o Senhor. É isso. É isso. 5 decisões que precisamos tomar, que o Senhor nos revela nessa noite. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quem sabe nesse pacote de decisões, algumas delas ainda nós não fizemos, né? Algumas delas ainda precisam ser feitas. Eu não sei como que você recebeu essa palavra nessa noite, mas nesse momento em que estamos na presença do Espírito Santo, e está tão notório isso, né? Está tão visível isso, né? Que o Espírito Santo está neste lugar, amém, meus irmãos? Está visível. Eu te convido a você mesmo fazer uma oração ao Senhor. É um domingo de ceia, temos que ministrar a ceia ainda e não vamos nos alongar mais, mas eu te convido a fazer você mesmo essa reflexão e você mesmo falar com o Senhor neste momento. Como você tem tomado suas decisões? E quais decisões você tem tomado? Se algumas delas que a gente falou aqui, você ainda não decidiu, você ainda não escolheu, faça a sua oração ao Senhor e decida agora. Você decidiu ser amparado pelo ensinamento do Senhor? Você tem um coração ensinável? Se você não tem, fale ao Senhor agora que você deseja ter. Se você ainda não consegue ser totalmente, você é parcialmente, mas não é totalmente uma pessoa do bem, ainda tem tramas de maldade, laços de maldade no seu coração, e você não consegue vencer isso. Você já lutou, você luta, mas você não consegue vencer. O Senhor nos orientou nessa noite.
Seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa fiel. Não abandone a benignidade e a fidelidade. É a segunda decisão. Se você ainda não conseguiu fazer totalmente a terceira decisão, confiar no Senhor de todo o seu coração. Você, por muitas vezes, quer caminhar sozinho, quer fazer suas escolhas sem consultar a Deus. Você quer sozinho. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor agora. Se você não consegue buscar a direção de Deus, porque entende que é capaz, que sozinho você consegue atender às demandas da sua vida, a quarta decisão é: não faça mais isso. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja. Busque o Senhor. Busque o Senhor. E por último, se você ainda tem dificuldade de honrar o Senhor com as primícias, com a sua renda, se você ainda tem dificuldade de ser dizimista e ofertante, fale ao Senhor enquanto os irmãos estiverem adorando com essa canção. Esse tempo é o tempo também de você refletir, de você falar com o Senhor. Vamos adorar e vamos falar com o Senhor em nome de Jesus.